Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje traremos as últimas atualizações do mundo fitness. Brazilian Fitness Open divulga a premiação por categoria e o valor total supera R$250 mil. Mayhem Classic divulga processo classificatório para 2026, Andrew Hiller dá uma entrevista polêmica sobre o WFP e para fechar, o octacampeão do Mr. Olympia, Ronnie Coleman, responde se valeu a pena todo o sacrifício mesmo finalizando a carreira em uma cadeira de rodas. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do Brazilian Fitness Open, o campeonato que acontece dos dias 12 a 14 de dezembro em Brasília e pagará uma premiação surpreendente, a maior premiação paga em território nacional. Para a elite os valores estão aqui ao lado, olha o absurdo que será esse evento. O primeiro colocado recebe R$50 mil, o segundo 37 e o terceiro 25, tanto para os homens quanto para as mulheres. E lembrando, na categoria Elite Individual, apenas atletas convidados, então será a nata do CrossFit Brasil. Nas duplas RX masculina e RX mista, a premiação também está surpreendente. 7 mil para o primeiro, 3 mil para o segundo e 1.500 para o terceiro colocado. E o quarteto intermediário, que é a última categoria deste campeonato, também receberá premiação em dinheiro. R$1.500 para o primeiro quarteto, R$1.000 para o segundo quarteto e R$500 para o terceiro quarteto, para dar aquela ajuda na inscrição. E todas as informações desse campeonato estão na bio do Instagram do evento e eu vou deixar o Instagram na descrição desse vídeo para que vocês possam acompanhar esse grande evento que acontecerá em Brasília. Teremos também transmissão desse campeonato, então vocês vão poder ver os 12 atletas da elite masculina e da elite feminina duelando por esse prêmio extremamente interessante. E agora vamos falar de Mayhem Classic, que fez um comunicado importante nas suas redes sociais nessa semana. Mas antes de a gente falar do comunicado em si, eu gostaria de relembrar que esse é um campeonato classificatório. Em 2025 todos os atletas foram convidados para participar e levava 2 homens e 2 mulheres ao CrossFit Games. Em 2026 nós tivemos um upgrade interessante. O pódio inteiro vai para o CrossFit Games, ou seja, 3 homens e 3 mulheres. E o campeonato confirmou nesse anúncio dessa semana que mantém 20 convites para cada categoria. Porém, os convites vêm de maneira diferente de 2025. Em 2025 vieram apenas de Rich Infrone e ele decidiu quem chamaria. Em 2026, 15 vagas vêm do Rogue Point System, que é o leaderboard que convoca os atletas para o Rogue, e 5 vêm de Wildcard, ou seja, convite para atleta. Aqui nós temos um ponto importante em relação a esse campeonato, que Guilherme Malheiros participou em 2025 e provavelmente ele deva participar em 2026, porque ele está em 19º no Rogue System Points e vários atletas que estão à frente dele, como Fikolski, Vellner, não competem mais no CrossFit Games. Então a gente acredita que Guilherme Malheiros vai para esse campeonato classificatório e quem sabe ele já não chega no Brasil classificado para o CrossFit Games. E agora vamos falar de um anúncio feito pelo Conselho Consultivo de Segurança da CrossFit. Em 2026 será implementado o sistema de exame médico. Os atletas serão obrigados a apresentar esse exame médico. Parece algo besta, porque em qualquer campeonato do Brasil você já precisa apresentar um teste de aptidão, um exame médico, mas no CrossFit Games não era obrigatório. A Wendy, quando entrou nesse conselho em 2025, ela falou que seria algo muito importante ser implementado e para 2026 ela conseguiu implementar essa nova medida de segurança para os atletas. E agora vamos falar de WFP, porque eu comentei com vocês na semana passada que o campeonato estava passando por dificuldades. Logo depois que eu subi o programa, onde Jason Hopper disse que não iria à grande final que acontece em dezembro, outros atletas pularam fora do barco. Austin Hatfield, Jay Count, grandes e importantes atletas estão desistindo desse campeonato. E o Sevan Podcast fez uma entrevista com o Andrew Hiller, onde ele falou por mais de 40 minutos sobre o WFP, sobre o futuro deste campeonato, e eu achei vários pontos interessantíssimos. Eu separei um ponto em que ele fala, porque eu quero fazer algumas ponderações em cima. Modelo de liga. Você acha que eles estão refletindo, Andrew? Era isso que eu queria saber. Eles devem saber muito agora. Eles estão refletindo. É por isso que divulgaram o contrato, porque estão refletindo e ouvindo. Quanto? Não sei. Eles não teriam divulgado a estrutura inteira porque o Will foi citado no podcast de Peter dizendo que eles não fariam isso. Os contratos serão públicos ou não? Ano que vem? Boa pergunta. Acho que não. Acho que os atletas podem falar sobre isso, mas não vou promover o que os atletas estão fazendo. Poderia ser um bom incentivo se você dissesse:
Ei, o primeiro lugar ganha isso. E então vamos preencher as lacunas. Sim, primeiro lugar fica com isso, o último com isso. E então podemos tentar fazer as contas nos valores do meio. Sim, meio que adivinhar. Sim, isso seria bom. Então por que eles fariam isso? Porque eles precisam estar ouvindo. Então aqui eu já queria fazer minha primeira colocação. Eu falei pra vocês no último programa que eu fiz na semana passada que o WFP estava divulgando os contratos e isso era uma medida desesperada para tentar resgatar os atletas. Desde o começo da temporada, o Will Moore vinha com aquele discursinho dizendo que ele não iria divulgar os valores de contrato. E ele era questionado por isso. Como que os atletas vão competir se eles não sabem o valor do contrato que eles vão receber? E nessa medida desesperada, a organização do WFP divulgou como serão os contratos e que, na minha opinião, talvez tenha sido o motivo de outros atletas pularem fora do barco. Então eu acredito que o Austin Hatfield, Jay Crouch, eles poderiam estar esperando um valor de premiação até maior e o valor divulgado não surpreendeu os atletas. Acho que eles estão refletindo muito sobre o seu próprio modelo. E, quero dizer, eles têm muita experiência agora. Já participaram de 2 eventos, sabe? Eles estão tendo os olhos abertos. Estão tendo que. Eles sabem muito mais agora do que antes. Eles estão. Acho que estão focados assim. Como vamos fazer esse modelo funcionar? Ou você acha que alguma parte deles está tipo, ok, o H, definitivamente há uma teimosia nisso. Acho que deve haver um pouco disso, mas é interessante que a teimosia deles esteja vindo das pessoas. É a visão mundial das coisas versus a visão americana das coisas. Acho que, infelizmente, uma das principais coisas sobre o cenário funcional de CrossFit é que ele era muito americano e que precisava ser mais amplo e pensar no mundo. Acho que as pessoas bem informadas no CrossFit entendem que há um momento para isso. Quer dizer, você ouve Dave falando que iremos para a Europa eventualmente. Ele falou sobre o Canadá em sua análise de fim de semana mais recente. Acho que ninguém pensou mais sobre isso nos últimos 20 anos do que alguém como Dave. Sim, e alguém simplesmente dá a Will Morad um monte de dinheiro e ele ouve alguém como Brian Friend. Isso é verdade? Digamos que as pessoas em Morca, das quais ninguém nunca ouviu falar, acham que deveriam seguir um modelo de futebol em que eles têm vários eventos e fazem paradas em torneios como o futebol faz. E é por isso que não consegui entender o sistema de pontuação por muito tempo, porque não o conheço. Tipo, eu não entendo, mas o mundo inteiro entende. Mas acho que o mundo inteiro, e acho que eles estão descobrindo isso, não se importam tanto quanto pensam. Certo, eles são apenas a minoria vocal. Certo, isso faz sentido? Aqui eu queria fazer mais uma pausa para falar sobre esse negócio do campeonato viajar por vários países. A CrossFit sempre quis expandir o CrossFit para fora dos Estados Unidos, porque ela acreditava que assim ela ia engajar mais a comunidade e principalmente a desenvolver mais o esporte. Mas ela não conseguiu fazer isso com tanta eficiência. Tanto que eles vão fazer esse ano no Open, vão colocar uma edição do Open fora dos Estados Unidos. E isso é para quê? Para trazer o engajamento, mas não gerar um custo absurdo. O WFP levou a final do seu campeonato para fora dos Estados Unidos e muito próximo ali do Natal. Então isso pode ter influenciado também os atletas a saírem do campeonato. E são coisas conflitantes e eles não querem ouvir uns aos outros porque são muito teimosos. Este é um ótimo comentário. O PMA está mantendo a fruta viva sem a árvore e a árvore sendo. Você conhece a comunidade CrossFit? Ei, cara... Que o comentário queria dizer o seguinte, tá? O WFP quer manter a fruta viva, mas matando a árvore, sabe? Esa fez uma ótima observação no programa deles ontem. Tenha cuidado. Cuidado. Vamos dizer uma observação. Ela definitivamente fez uma observação. Eu acho que foi uma boa observação. As pessoas estão perseguindo eles pelo contrato. Tipo, são apenas as $10 mil para o 20º lugar, certo? Tipo, por que você apareceria para isso? E acho que até ouvi Jack Farlow no podcast do Brian falando sobre como ele ganhou bastante exposição. Nos jogos CrossFit, ele ganhou mais exposição acertando aquele limpo e mais patrocínios e coisas assim. Isso é algo que ele insinuou a partir dessa limpeza e dos seguidores que ele ganhou com isso. Tipo, ele pega patrocinadores há anos por causa disso, certo? Por causa dos jogos CrossFit. E tipo, claro, ele não conseguiu um contrato de $10 mil, mas isso foi inestimável para ele como ser humano. E Mesa disse, tudo bem, e se o 20º lugar valesse 50 mil e o vencedor ganhasse um contrato de $300 mil? O comentário sobre a fruta na árvore que você acabou de mencionar seria ainda mais barulhento. Como eles vão continuar pagando todo esse dinheiro a todos esses atletas? É o que todo mundo estaria dizendo. Aspas. E eu acho que é um bom argumento. Não importa o que eles percam. Então, você está dizendo que investir mais dinheiro não vai melhorar as... Quero dizer,
Me diga você. Sim, eu não acho que não. Eu não acho que também não. Em todas as postagens que leio em todos os lugares, há pelo menos 5 delas dizendo que não é sustentável. E aqui o André Hiller fala bastante dos contratos, dos valores do contrato, que o engajamento que o CrossFit Games traz é muito maior que os valores que o WFP paga por contrato, mas eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente em relação ao WFP e ao futuro do esporte. Eu não acredito que o valor dos contratos esteja tão fora do que a gente imaginou. O que eu acredito é que ter várias tours, ou seja, 3 eventos no ano, é o que está prejudicando muito o WFP. O campeonato está sofrendo porque a temporada do CrossFit Games está muito longa. Então os atletas têm que fazer vários campeonatos classificatórios, fases online, CrossFit Games, participar do Rogue Invitational, porque muitos atletas são patrocinados por esse campeonato. O Wodapalooza, que é o primeiro evento da temporada, vários atletas têm que fazer. E quando eles chegam ali na segunda tour do WFP, eles estão exaustos. Então eles não conseguem performar mais, indiferente do valor que você pague de contrato. E é nesse ponto que eu penso um pouco diferente do André Hiller. Eu concordo que os atletas não estão lá pelo dinheiro em si dos contratos, eles ganham muito mais com patrocinadores, mas eu acredito que o que está afastando os atletas não é a organização do evento, e sim a quantidade de eventos que tem em uma temporada. E aqui eu gostaria de dar uma sugestão. Eu não gosto só de apontar o dedo e não ter uma saída. O que eu acredito? Eu acho que o WFP tem que dar um passo para trás e ele tem que reformular o seu campeonato. Ele tem que fazer um evento na temporada muito bom, muito grande, pode ser fora dos Estados Unidos, aí para levar o engajamento para outra região, se é o que eles querem, mas eu acho que eles têm que buscar uma parceria com o CrossFit e dar uma vaga para o CrossFit Games. O Dave Castro já disse que pensou que o WFP poderia ser um campeonato classificatório, e eu acho que assim o Will Murray ia sair por cima de toda a situação, porque eu concordo com o André Hiller quando ele fala que esse modelo ele é insustentável. Para manter o fruto bom e saudável, eles estão matando a árvore, então vai chegar no momento que o fruto vai ficar podre também. E vamos só para fazer um adendo nesse ponto, o WFP conseguiu para a próxima temporada 3 milhões em patrocínio. Não oficialmente, mas a gente já sabe que a Adidas vai patrocinar com 2 milhões e a Red Bull com 1 milhão. Isso já banca quase 2 tours do ano que vem. Então se eles fizessem essa mudança para reduzir a quantidade de eventos que eles vão ter no ano que vem, todo o campeonato seria pago apenas por patrocinadores. E eu acho que ia tornar muito viável a continuação desse evento. E agora vamos para o último bloco do programa de hoje, porque eu estava ouvindo um podcast com o Ronnie Coleman lá no Flow Podcast. Sim, eu gosto do Flow Podcast, é o podcast que eu mais assisto, mas eu pego no pé quando eles falam mal do CrossFit. E nesse podcast o Ronnie Coleman falou muito da sua carreira e o Igor fez uma pergunta interessante, se tudo que ele passou valeu a pena. Porque as pessoas podem não saber, mas o Ronnie Coleman foi 8 vezes campeão do Mr. Olympia, ele é uma lenda, um dos atletas mais freak que a gente já viu competir, e ele teve um problema de saúde gravíssimo e está numa cadeira de roda. Ele é um atleta muito novo, se eu não me engano ele tem 50 e poucos anos, mas ele teve uma complicação com problemas na lombar, fez 13 cirurgias e há pouco tempo ele teve uma septicemia e ele quase morreu. E ele tá numa cadeira de roda, ele conta toda essa situação no Flow Podcast, mas eu quis separar um corte para mostrar para vocês como funciona a cabeça de um atleta de elite. Olha o que ele falou. What we're saying is that not only genetics, right? So there is There a you lot go. of iron will. Yeah, there's a lot of determination, a lot of sacrifice you have to make, you know. A lot of people don't want to make all those sacrifices. I heard you saying that you don't regret anything. There's not one thing that I regret. Not one thing. Because if I'd have had any kind of regrets, none of it would have happened. But it happened in the way it was supposed to happen. And I enjoyed every single minute. Every single minute. I believe you. I believe you. Yeah. It's just amazing to hear, you know? Ele fala que ele não teve arrependimento nenhum na sua carreira. Se ele se arrependesse de algo, ele não estaria naquela mesa, ele não seria 8 vezes campeão do Mr. Olympia. Então assim funciona a cabeça de um atleta de alto rendimento. Ele entrega 100% a cada minuto e ele paga um preço alto por isso. Neste programa completo ele ainda explica que a maioria das lesões que ele teve veio do futebol americano e não do fisiculturismo.
e ele conta tudo que ele passou, e ele conta também que ele estava lesionado, ele fez uma cirurgia e isso agravou a lesão dele ao invés de ajudar a recuperar. E ele sempre tentou fazer os treinos de academia, mesmo machucado, mesmo lesionado, ele conta todos esses pontos. E eu acho muito interessante ouvir um relato desse de um atleta que está passando por dificuldades. Porque se ele fosse um campeão, 8 vezes Mr. Olímpia, e nunca tivesse um problema de saúde, e chegasse nessa idade que ele tá, falando assim, não, eu não me arrependo de nada, eu até ia entender. Mas ele é um cara que experimentou o outro lado. Ele terminou sua carreira e se afundou. Ele teve um problema sério de saúde, ele quase morreu há pouco e ele diz: eu não me arrependo de nada. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo de novo. Então aqui eu lembro de uma frase que um amigo meu fala: vida curta como rei, a vida longa como Zé. E o Rollie Coleman traduz isso em cada treino que ele faz, em cada momento que ele se dedica para fazer as coisas. E isso é muito legal, porque para mim é o tipo de atleta que eu uso como uma referência. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Odd News. Se você puder hypar esse vídeo, eu agradeço. Se puder curtir, comentar e compartilhar, vai ajudar muito o canal. Nesses últimos dias as notícias estão ficando cada vez mais em ritmo de final de ano, mas eu tô sempre tentando buscar um conteúdo novo para manter esse canal ativo e esse sonho ativo. Se você não é membro do canal do Odd News, cogite se tornar membro. Lá eu trago um conteúdo exclusivo. Nessa semana eu falei sobre a decisão de Luiz Henrique Alves Moreira de sair da planilha Fitness Factory do Guinozomo. Coloquei o meu ponto de vista, coloquei a minha vida como atleta, também como algo que eu já tive oportunidades parecidas e quais foram o meu planejamento na época, o meu pensamento na época. Então é uma visão bem interessante. E não esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o Odd News.